Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 56. Úrsula descobre pela televisão que Adriano é procurado pela polícia por roubar 3 milhões de dólares do grupo Lactus. Enquanto Jairo e Lúcio vigiam a entrada, René Manzanares vasculha a casa de Franco. Fernanda conta a Santiago que Camilo invadiu a casa de Franco. Fernanda revela estar envergonhada, pois chegou a pedir ajuda a Franco após esse ato de Camilo. Santiago a pergunta se ela confia em Franco, e Fernanda diz que sim. Vladimir confronta Adriano sobre o roubo dos 3 milhões de dólares e ele fica assustado. Fernanda diz ao irmão que agora compreende as razões de Eduardo em tentar acabar com seu casamento e revela que ele queria alertá-la. Santiago a pergunta o que a abala mais: o fato de Eduardo ter sido apaixonado por ela e não ter sido correspondido, ou o fato de que ele a amava e ela não sabia. Fernanda fica pensativa. Adriano liga para Úrsula e ela o pergunta se é verdade que ele roubou o dinheiro dos Elizalde. Adriano acaba desligando o celular. Érica chega à fazenda e diz que viu na televisão que Adriano está sendo procurado por roubo. Fernanda fica surpresa. Fernanda fica furiosa que o caso de Adriano tenha se tornado público e resolve cobrar satisfações do pai. Érica fica chateada por ter dado a notícia a Fernanda e Santiago lhe consola. Fernanda confronta o pai sobre o caso de Adriano. Gonçalo diz que desde o princípio tentou evitar um escândalo e solicitou uma investigação discreta. Franco e Steve chegam na recepção do grupo Lactus a fim de terem uma reunião com Bárbara Greco. René Manzanares segue vasculhando a casa de Santoro. Jairo e Lúcio estranham sua demora. Por telefone, Gonçalo pede explicações a Bárbara sobre o furto de Adriano estar sendo veiculado na mídia. Nesse instante, Franco e Steve entram na sala e Bárbara diz ao marido que assim que os atender, retornará a ligação. Fernanda cobra explicações de Aníbal, que nega ter autorizado a exposição do caso. Steve diz a Bárbara que está muito feliz com a sociedade entre as empresas e com o serviço prestado por ela, e decide lhe dar um bônus extra de 1 milhão de dólares. René Manzanares encontra um passaporte nas coisas de Franco e chega à conclusão de que seu verdadeiro nome é Eduardo Juarez Cruz. Bárbara agradece o bônus de 1 milhão de dólares e pede a Steve que lhe entregue o cheque para que ela mesma possa cuidar do depósito. Franco concorda, mas Steve fica furioso e diz que se Bárbara não lhe fornecer o número de sua conta pessoal, não haverá acordo entre as empresas. O homem cumprimenta Bárbara e sai da sala. Franco diz não compreender a reação de Steve e garante a Bárbara que irá acalmá-lo. No elevador, Eduardo pede explicações a Steve pelo escândalo que ele deu na sala. Steve diz que tentou desestabilizar Bárbara e agora ela deve estar se questionando como foi capaz de perder 1 milhão de dólares. O homem reitera que se derem uma nova oportunidade para que ela recupere esse dinheiro, é bem provável que ela ceda o número de sua conta pessoal. Fernanda diz a Érica que não está sofrendo tanto com o abandono de Adriano. Érica não compreende e Fernanda lhe explica que às vezes a pessoa que se escolhe para compartilhar a vida se torna um verdadeiro estranho. Furioso, Gonçalo pergunta a Bárbara quem da família autorizou a campanha de perseguição a Adriano. Bárbara se faz de desentendida. Bárbara pede ao marido que a deixe à frente desse assunto. Eduardo retorna à sala e diz a Bárbara que o valor do bônus deve ser transferido para uma conta pessoal. Bárbara diz ter a sensação de que essa proposta não é uma operação completamente legal. Franco lhe diz que, na verdade, Steve tem uma participação econômica nisso, por isso a transação deve ser tratada de forma discreta. Érica conta a Fernanda que Camilo lhe disse que Franco está na cidade para se casar com uma mulher. Fernanda fica surpresa. Aurora chega à fazenda e Santiago fica muito feliz. Fernanda diz a Érica que Camilo está mentindo e conta à amiga que Camilo descobriu essa informação ao invadir a casa de Franco. Aurora mostra a Santiago os comprovantes de pagamentos que encontrou no guarda-roupas de Domingas. Santiago fica surpreso. Bárbara entrega a Franco o número da conta. Franco fica surpreso ao ver que está em nome de Rebeca Sanches e a questiona quem é aquela pessoa. Bárbara diz que Rebeca é uma pessoa de sua total confiança. Franco a questiona se ela não possui uma conta pessoal dela e
e Bárbara diz que não pode receber aquela importância em dinheiro em sua conta e ressalta que Rebeca recebendo dinheiro será como se ela mesma estivesse recebendo. Os dois se dão as mãos. Aurora confessa a Santiago que está apaixonada por ele e compreenderá se ele não quiser nada com ela. Afinal, ela o dispensou há um tempo. Aurora pega suas coisas para ir embora, mas Santiago a detém e lhe beija. Eduardo teme não conseguir o dinheiro que prometeu a Bárbara e diz a Steve que para não ser descoberto terá que fugir. Steve diz a Eduardo que ele deve seguir em frente com seu plano. Steve reitera que precisam descobrir quem é a tal Rebeca Sanches. Bárbara está aflita com a possibilidade de Gonçalo descobrir que foi ela que deu a ordem ao delegado para expor o caso na televisão. Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 58. Bárbara se faz de vítima para Aníbal e diz que sua vida está nas mãos dele. Aníbal não compreende. Nesse instante, o telefone toca e é Flor dizendo que Gonçalo está atrás da esposa. Bárbara recusa a ligação. Aníbal a questiona a razão pela qual não atendeu o telefone. Bárbara diz que se atendesse, seu casamento acabaria. Vladimir pede a Priscila que o consiga um emprego como assistente financeiro para que ele possa cuidar de seus interesses. Priscila diz que o que ele lhe pede é complicado, mas garante que fará o que estiver ao seu alcance. Aníbal diz a Bárbara que ela não deveria ter ido contra as ordens do pai, mas a tranquiliza e diz que Gonçalo acabará se acalmando. Bárbara teme pelo fim de seu casamento e revela que as coisas entre ela e Gonçalo não estão bem, e isso pode ser o estopim para que se separem. Santiago aparece com Aurora na sala de Gonçalo e pergunta ao pai se já descobriram quem foi o responsável por tornar público o caso de Adriano. Gonçalo diz que ainda não. O homem liga para Bárbara e a pergunta se ela já descobriu quem tornou público o caso de Adriano. Bárbara faz todo um drama antes de revelar quem é a pessoa, e quando está prestes a dizer que foi ela, Aníbal lhe toma o telefone e assume a culpa. Gonçalo fica surpreso. Bárbara questiona Aníbal o motivo de ter assumido a culpa. Aníbal revela que fez isso para poupar o casamento de seu pai e ressalta que Bárbara fez o que os Elizaldes deveriam ter feito, que era denunciar Adriano. René Manzanares entra em contato com Artêmio e conta que já levantou muitas informações sobre Franco Santoro. Ao ser questionado sobre o padre Bosco, René diz a Artêmio que esse problema será resolvido naquela mesma noite. Ao encerrar a ligação, René Manzanares abre a identidade de Eduardo e diz que ele lhe fez um ótimo favor. Certos de que o banco não dará informações sobre Rebeca Sanches, Steve propõe a Eduardo procurarem na lista telefônica por todas as mulheres que atendem por esse nome. René Manzanares volta para a paróquia de São Rafael com a desculpa de que tem um filho que quer se ordenar padre e combina com Bosco de o levar às 10h30 da noite para conversarem. Dominga diz que Aurora é uma tola em pensar que com aqueles comprovantes de pagamento encontrará a mãe. Nesse instante, dois técnicos da companhia telefônica aparecem e dizem que vieram trocar o aparelho de telefone. Dominga confronta os homens e diz que não usa o aparelho. Os homens dizem que vieram a mando de Artêmio Bravo e Dominga fica assustada. Fernanda recrimina Camilo por ter invadido a casa de Franco e roubado um documento. Camilo debocha dela e Fernanda o enfrenta e diz que se ele entrar novamente na casa de Franco, irá tomar as medidas cabíveis. Steve e Franco vão à casa de Isaac Newton Barreto e lhe entregam um papel com a frase deixada por Ciro. O homem se emociona ao ler o bilhete. Franco supõe que aquele documento deve significar algo para Isaac, por tê-lo deixado tão emotivo. Isaac diz que Franco é o escolhido de Ciro Palafox. O homem pega algo em uma gaveta e entrega a Eduardo. Se trata de um livro, intitulado O Príncipe. Isaac diz que sua missão acaba ali, e a de Franco começa agora. Graziella e o filho vasculham a casa em busca das patentes de Ciro, mas não encontram nada. A mulher diz ao filho que o que lhes resta é descobrir quem é o dono da certidão de nascimento que encontraram no quarto de Ciro. A certidão contém o nome de Artêmio Bravo. Isaac diz que Ciro queria se blindar da ganância que o rodeava e, por conta própria, resolveu se internar na clínica Miraflores, onde elaborou um plano tirado daquele livro. O homem começa a ler uma passagem do livro, onde dizia o seguinte: há duas formas de combater. Uma, segundo as leis, a outra, pela força.
A primeira forma é a própria dos homens, e a segunda, dos animais. Mas como a primeira frequentemente não basta, então é preciso recorrer à segunda. Franco pergunta se isso significa que deve defender-se pelo uso da força quando as leis não são suficientes. Isaac diz que não, e reitera que Ciro aprendeu a se combater usando as qualidades das duas, a do animal e a do homem. Isaac pede a Franco que leia o trecho que está grifado no livro, que dizia o seguinte: já que as circunstâncias obrigam a me comportar como animal, é preciso que o príncipe se transforme em raposa e leão. Porque o leão não sabe se proteger das armadilhas, e nem a raposa sabe se proteger dos lobos. Então, temos que ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para espantar os lobos. De acordo com Isaac, segundo as instruções de Ciro, o livro deveria ser a primeira coisa que ele deveria entregar para quem trouxesse a mensagem que ele havia deixado escrita pelo próprio punho. Franco pergunta a Isaac se ele já havia visto aquele papel. Isaac diz que estava com Ciro há 30 anos quando ele escreveu aquilo. Isaac entrega a Franco alguns papéis e diz que eles são de sua propriedade. Isaac ressalta que as instruções de Ciro eram muito simples e reitera que a pessoa que viesse com o bilhete que ele mesmo escreveu é quem verdadeiramente merecia receber o legado dele. Steve pergunta se esse legado é algum tipo de herança. Isaac diz que sim, e ressalta que é uma herança que vai mudar a vida de Franco. Gonçalo diz ao filho que o dinheiro não é importante e lhe pergunta do que ele é feito por ter passado por cima de suas ordens. Bárbara aparece e tranquiliza o marido e diz que Aníbal agiu visando o bem da família. Nesse instante, Priscila entra na sala e em particular pede explicações ao marido por seu dinheiro ter desaparecido. Aníbal fica surpreso. Isaac diz a Franco que com aquele documento as propriedades e os direitos das patentes que pertencem a Ciro passam a ser dele. Isaac reitera que irá lhe entregar procurações para que possa dispor do dinheiro que as invenções de Ciro renderam durante todos esses anos. Isaac pede a Franco que lhe diga seu nome completo. Franco fica receoso em dizer, e Isaac diz que precisa escrever seu nome como aparece nos documentos oficiais para que o banco reconheça o endosso. Franco diz que Ciro conhecia sua verdadeira identidade, portanto irá dizer seu nome real. Isaac pede a Franco que compareça ao banco com aqueles papéis e seus documentos oficiais. Isaac diz a ele que imagina que o saldo esteja entre 160 e 180 milhões de dólares. Eduardo fica chocado com a quantia. Isaac diz que havia lhe avisado que isso iria mudar a sua vida. Priscila pede ao marido que devolva seu dinheiro. Aníbal diz que o dinheiro está investido e não pode fazer nada. Furiosa, Priscila pede ao marido que contrate uma pessoa de sua confiança para que tome conta de seu dinheiro. Do contrário, irá dizer a Franco que Aníbal é um ladrão. Bárbara se faz de vítima e começa a chorar na sala com Gonçalo. O homem a pergunta o que está vendo e Bárbara diz que está triste pelo fato dele ter pensado que fosse ela que autorizou a campanha perseguindo Adriano. Gonçalo se desculpa e diz a ela que agiu por impulso. Bárbara diz que está muito magoada e pede ao marido que a deixe. Manzanares entrega um dinheiro a Jairo e diz que Franco é inocente, portanto deixará a cidade. Lúcio assedia Gardênia e tenta se aproveitar dela. Nesse instante, René Manzanares aparece e o detém. René lhe dá um soco e diz que detesta os homens que abusam das mulheres. René está prestes a soltar Gardênia quando Lúcio se aproxima para detê-lo. Manzanares saca uma arma e o ameaça. Lúcio não se intimida e segura o revólver. Os dois lutam. A arma acaba por disparar e os dois ficam assustados. René cai no chão e Lúcio fica impressionado. Franco diz a Steve que não é certo ele receber o patrimônio de Ciro e diz que a verdadeira herdeira daquele capital é Liliana. Na clínica, Ciro aparece para Liliana e diz que o Rei Branco já tem as armas para a luta. Liliana fica feliz. Eduardo diz a Steve que entrará em contato com Isaac para devolver o dinheiro. Steve o detém e diz que Ciro talvez tenha o deixado a herança, pois ele é a única pessoa que pode salvar Liliana. Eduardo se mantém irredutível e diz que
que não merece o dinheiro. Jairo fica furioso com Lúcio por ter eliminado René Manzanares. Em particular, Lúcio diz a Jairo que Gardênia terá que morrer, pois ela o viu matando Manzanares. Jacinto diz a Margarida que no dia seguinte irá atrás de emprego, pois não pretende voltar para a fazenda Elizalde. Mesmo amordaçada, Gardênia tenta fugir e mexe no bolso de René Manzanares com a intenção de encontrar as chaves do local. Gardênia consegue tirar de um dos bolsos de Manzanares o passaporte de Eduardo, que ele roubou na fazenda. Steve pergunta a Eduardo o que fará com relação ao dinheiro que prometeu a Bárbara e aos Elizalde, já que ele não pretende aceitar a herança que recebeu de Ciro. Nesse instante, a campainha toca. Franco fica surpreso ao perceber que se trata de Fernanda. Lúcio diz a Gardênia que Manzanares morreu tentando defendê-la e ressalta que não será o responsável por essa morte. Gardênia fica assustada após Lúcio dizer que assim que enterrar Manzanares, será a vez dela. Fernanda diz a Franco que o arquiteto já está desenvolvendo o projeto do centro comunitário. Franco pergunta a ela onde será construído. Fernanda diz que será no antigo celeiro, que é um local muito especial para ela. Franco fica feliz e Fernanda o convida para conhecer o local. Franco diz que no dia seguinte irá buscá-la na fazenda, mas Fernanda diz que prefere ela buscá-lo. Gardênia consegue retirar a mordaça da boca e observa pela janela Lúcio cavando um buraco e fica assustada. Steve diz a Fernanda que Franco está organizando uma festa para comemorar a sociedade entre as empresas e o primeiro nome a ser colocado na lista foi dela. Fernanda fica sorridente. Aurora diz a Santiago que prefere dormir sozinha, pois ainda não estão casados, e reitera que quer que o namoro deles seja algo limpo e sem mentiras. Santiago concorda e os dois se beijam. Santiago diz a ela que no dia seguinte os dois começarão a buscar por Rebeca Sanches. Steve diz que espera Fernando e o marido no evento em que Franco está organizando. Sem jeito, Fernanda diz que Adriano não poderá comparecer. A sós, Franco se desculpa com Fernanda pela gafe de Steve. Fernanda diz que não tem problema, lhe dá um beijo no rosto e vai embora. Franco fica feliz. Úrsula aparece na casa de Vladimir e o deixa surpreso. Artêmio diz a Bárbara que a ordem é impedir a negociação. Nesse instante, Gonçalo entra no quarto e Bárbara começa a chorar. O homem diz que sabe que a esposa está chateada e pede para conversarem. Bárbara é manhosa e diz que todo o amor que sente por ele e pelos filhos não foi suficiente para conquistar sua confiança. Gonçalo suplica pelo seu perdão. Bárbara diz ao marido que não confia em Franco Santoro e ressalta que tem o pressentimento de que ele irá os enganar. Gonçalo não compreende e Bárbara diz que Franco não é um homem transparente e muito menos honesto e reitera que será um erro terrível assinar esse contrato com ele. Gardênia continua a espiar pela janela e percebe que o buraco que Lúcio estava cavando já está enorme. Franco recrimina Steve por ter perguntado a Fernanda sobre Adriano, quando sabe que ele está foragido. Steve diz que fez isso para sondar Fernanda e pôde constatar que ela não ama Adriano, pois seu semblante estava contrariado, mas não de dor. Eduardo diz que com aquele comentário, Steve a colocou entre a cruz e a espada. Steve brinca com um amigo e o promete não fazer mais nada que contrarie o grande amor de sua vida, que é Fernanda. Nesse momento, Eduardo sorri. Lúcio entra no quarto e arrasta o corpo de Manzanares pelo chão. Gardênia pega no chão o documento que caiu no bolso de Manzanares e, ao abri-lo, fica confusa, pois está com a foto de Franco, mas em nome de Eduardo Juarez. Gardênia chega à conclusão de que Franco é na realidade Eduardo. Úrsula percebe que Vladimir tem em mãos as chaves do carro de Adriano e pergunta o que faz ali. Vladimir fica surpreso. Margarida diz a Jacinto que está morrendo de saudades de Gardênia. Lúcio leva Gardênia em direção ao buraco onde já está René Manzanares. Gardênia diz a Lúcio que descobriu o que Manzanares estava investigando. Lúcio não lhe dá ouvidos e coloca a arma em seu rosto. Lúcio fica impressionado quando Gardênia lhe diz que sabe o segredo de Franco Santoro. Margarida diz a Jacinto que está arrependida por ter brigado com Gardênia e agora sente sua falta. Camilo abre a porta do quarto de Aurora de forma silenciosa e a observa se trocando. Eduardo está ansioso para o dia seguinte, pois se encontrará com Fernanda no antigo celeiro, onde será construído o centro comunitário. Em seu quarto, Fernanda se decide sobre qual roupa irá usar no encontro com Franco. Sua consciência aparece e pede a ela para que admita que Franco a atrai. Fernanda
Fernanda diz que o acha bonito e reitera que se aproximou dele quando disse que conhecia o mocinho justiceiro e assim pôde saber mais sobre Eduardo enquanto adulto. Adriano diz à mãe que não roubou nada e está escondido com a finalidade de reunir provas que o inocente. Úrsula oferece seu apoio a Adriano e ele diz que ela o ajudará ficando com a boca fechada. Lúcio está prestes a atirar em Gardênia quando Jacinto aparece e lhe golpeia na cabeça. Lúcio acaba caindo no local onde jogou René Manzanares. Jacinto orienta que Gardênia fuja. Eduardo chega à conclusão que o dinheiro que Ciro lhe deu é sua arma para lutar contra o inimigo. Eduardo procura por seu passaporte, mas não encontra. Bosco se dá conta de que já é meia-noite e até o momento Manzanares não apareceu. Gardênia conta a Margarida que Lúcio tirou a vida de Manzanares, pois ele o impediu que Lúcio se aproveitasse dela. Margarida pede perdão à irmã e diz que não quer continuar brigada com ela. Gardênia diz que brigou com ela, pois sabia que ela e Jacinto estavam de segredinho e ressalta que já descobriu o que eles estavam escondendo e mostra a eles o passaporte de Eduardo. Os dois ficam surpresos. Lúcio aparece na casa dos Elizalde e ameaça Tomásia com uma arma e a pede para chamar Bárbara. Gardênia pergunta à irmã se ela sabia desde o começo que Franco é na realidade Eduardo. Jacinto aparece e diz que sim. Margarida diz que omitiram dela com o intuito de protegê-la. Gardênia pergunta o que fará agora e Jacinto a orienta a contar a Eduardo que já sabe a verdade. Tomásia acorda Bárbara e lhe diz que Lúcio está na cozinha com uma arma. Bárbara decide ir até lá. Furiosa, Bárbara chama Lúcio de verme e o manda embora. Lúcio saca a arma e diz que dessa vez não será ela que dá as ordens. Bárbara diz que se ele não disser o que aconteceu, não poderá ajudá-lo. Lúcio diz que precisa de muito dinheiro para fugir. Bárbara lhe pergunta o que aconteceu para ele estar alterado. Lúcio se nega a contar. Bárbara diz que gostaria de ajudá-lo, mas não dispõe do dinheiro no momento. Eduardo se exercita durante toda a noite, pois quer estar bonito para o encontro com Fernanda. Lúcio a segura pelo braço e a ameaça com a arma. Bárbara diz que se lembrou que no cofre de seu marido tem algo que pode ajudá-lo. Lúcio diz que acompanhará Bárbara até o quarto. Tomásia aparece e diz que Gonçalo acordou e a espera no quarto. Bárbara pede a Lúcio que confie nela e a deixe ir ao quarto. Lúcio resolve fazer Tomásia de refém, enquanto Bárbara não volta. Gardênia diz a Margarida que Eduardo tem uma dívida com ela e irá o confrontar sobre não ter respondido sua carta quando eram crianças. Steve conhece Érica e a convida para a festa que Franco está organizando, utilizando a mesma artimanha que usou a convidar Fernanda. Érica pergunta se nessa festa será acompanhante de Franco e ele diz que sim. Lúcio diz a Tomásia que ela tem apenas 2 minutos de vida. Enquanto isso, Bárbara penteia os cabelos em seu quarto. Eduardo diz a Steve que Érica e Fernanda pensarão que ele é um cafajeste, pois ele convidou as duas para o mesmo evento. Steve diz ao amigo que convidou Érica para analisar se Fernanda sentirá ciúmes dele com ela. Eduardo fica aborrecido e diz que não dará mais nenhuma festa. Nesse instante, Gardênia bate na porta e Steve a atende. Bárbara aparece na cozinha, mostra uma joia finíssima e diz a Lúcio que se ele vendê-la, poderá matar sua fome por 10 anos. Gardênia fica surpresa que Franco tenha sentido sua falta. Franco diz que o trabalho dela é ficar em casa para quando ele precisar. Gardênia diz que Franco é daquelas pessoas que gosta de ter funcionários sentados à sua disposição. Franco diz que é isso mesmo e reitera que não se trata de ficar sentada esperando, mas sim de que é o trabalho dela. Gardênia diz que o compreende e lhe pergunta qual é o trabalho de Eduardo Juarez. Franco fica surpreso.